Sempre ouvimos falar que proteínas são importantes, né? Que alguns alimentos contêm proteína, existem até dietas que são à base de proteínas, mas afinal, o que é uma proteína? Olá meu aluno, olá minha aluna, aqui é o professor Josemar Ferreira e eu convido vocês hoje para uma aula sobre proteínas. As proteínas são substâncias formadas por um conjunto de aminoácidos ligados entre si através de ligações peptídicas. Os aminoácidos são moléculas formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, em que são encontrados nele um grupo amina, né, NH2, e um grupo carboxila, né, que é COOH. Existem apenas 20 tipos de aminoácidos que se combinam de forma variada para formar aí diversas proteínas. A gente chama de polipeptídeo uma cadeia longa de aminoácidos, e aí cada proteína é formada por uma ou mais cadeias polipeptídicas. A capacidade de sintetizar aminoácidos varia muito de um ser vivo para o outro. Por exemplo, algumas plantas ou muitos micro-organismos conseguem sintetizar todos os aminoácidos necessários para a produção aí das suas proteínas. Na maioria das plantas, esse composto nitrogenado, né, que é utilizado na síntese do aminoácido, ele é absorvido pelo solo, principalmente na forma de amônia e nitratos. Já os animais e outros organismos, eles conseguem produzir apenas alguns aminoácidos que são chamados de naturais ou não essenciais, a partir de outros aminoácidos ou de carboidratos, né, com a transferência do grupo amina. Os aminoácidos que não são sintetizados são chamados de essenciais e devem ser obtidos por meio da alimentação, né? No meio da alimentação com a ingestão de proteínas, aí a gente consegue colocar no nosso corpo esses aminoácidos que são chamados de essenciais. A união estabelecida entre dois aminoácidos adjacentes numa molécula recebe o nome de ligação peptídica. Esse tipo de ligação ocorre sempre por meio de uma reação entre o grupo amina, de um aminoácido, e o grupo carboxila do outro. No momento em que a proteína está sendo sintetizada e as ligações peptídicas estão se formando, o radical carboxila perde um grupamento hidroxila, que é o OH, deixando uma ligação livre. Simultaneamente, o radical amina do outro aminoácido perde um átomo de hidrogênio, né, o H, ficando também com uma ligação livre. Já que existem agora duas ligações livres, os aminoácidos tendem a se juntar. E aí o OH do grupo carboxila, de um aminoácido, se liga ao hidrogênio, né, da amina do outro aminoácido, produzindo dessa maneira a molécula da água. Só que nesse momento, né, a formação dessa molécula da água não estabelece propriamente a ligação peptídica, uma vez em que essa água é eliminada. Então, sendo assim, a união entre dois aminoácidos consiste numa reação de condensação, ou síntese por desidratação. A ligação peptídica, efetivamente, ela ocorre entre o carbono de um aminoácido e o nitrogênio do aminoácido vizinho, e aí é classificado como uma ligação covalente. As moléculas que se formam a partir da ligação de aminoácidos são chamadas de peptídeos. Logo, dois aminoácidos compõem um dipeptídeo. Assim, na sequência, 3 formaria um tripeptídeo, 4 formaria um tetrapeptídeo e assim sucessivamente. Para simplificar esses nomes, a gente pode usar alguns termos para deixar isso muito mais fácil para a gente. Por exemplo, eu posso usar o termo oligopeptídeo para designar moléculas formadas por poucos aminoácidos, né? Óligo significa pouco, e eu posso também usar o termo polipeptídeos para denominar uma molécula composta por muitos aminoácidos, já que no grego poli significa muitos. Então, uma proteína, portanto, ela pertence à categoria dos polipeptídeos, já que são formadas por um número expressivo de aminoácidos. Vamos falar um pouquinho de síntese proteica, né? Como que é a estrutura de uma proteína e como que ela é formada, né?
A síntese proteica é um processo que se inicia no núcleo da célula, a partir de uma sequência específica do DNA, que é o gene, e essa etapa é chamada de transcrição. A segunda etapa é a tradução, que é realizada no citoplasma da célula, numa organela chamada ribossomo. Você já aprendeu isso em algum momento na sua vida. Após a última etapa, pode haver mudanças nas propriedades dela. Através dessas modificações em seus resíduos de aminoácidos, existem 20 tipos de aminoácidos comuns que se rearranjam para formar aí as proteínas. Isso dá um número muito grande de proteínas que podem ser formadas se a gente pensar em um polipeptídeo com mais de 100 resíduos, né? Sem contar que vai aumentar aí mais a diversidade. Dependendo da natureza do aminoácido que compõe esse polipeptídeo, ela pode ter algumas estruturas diferentes, né? A primeira estrutura é chamada de primária. É uma estrutura que ao longo da cadeia polipeptídica, os aminoácidos eles se apresentam de forma linear. E essa estrutura ela é bem simples, né? É a estrutura mais simples de uma proteína. E é aquela que é determinada pelo gene. A segunda estrutura é chamada de estrutura secundária. E aí, nesse caso, os aminoácidos estão ligados entre si por uma ligação covalente, né? Na estrutura primária. Mas as moléculas podem sofrer rotações a partir do carbono alfa. E a cadeia pode interagir com ela mesma de três formas, né? Pode ser uma alfa-hélice, que formam-se ligações de hidrogênio, né, entre os aminoácidos. Pode ser uma folha beta, né? E aí as ligações de hidrogênio entre um aminoácido e um outro gene geram uma estrutura foliar rígida. E pode ser também em forma de laços, onde forma-se fora do dobramento da proteína. Não é uma estrutura regular no núcleo. A terceira estrutura a gente chamaria de terciária, que é a forma com que o dobramento da estrutura secundária se organiza no espaço de forma tridimensional. Também é estabilizada por ligações de hidrogênio e de sulfeto, o que garante uma maior estabilidade na proteína. Já a estrutura quaternária é uma interação entre moléculas de proteína, formando uma de um complexo multiproteico. Quando as proteínas são submetidas à elevação de temperatura, a variações de pH ou a certos solutos, como a ureia, por exemplo, elas sofrem alterações na sua configuração espacial e a atividade biológica dela é perdida. Nesse caso, esse processo é chamado de desnaturação. Ao romper as ligações originais, a proteína sofre novas dobras ao acaso. Geralmente as proteínas tornam-se insolúveis quando se desnaturam. É o que ocorre, por exemplo, com a albumina, né, da clara do ovo, que ao ser cozida ela se torna sólida. Nesse processo chamado desnaturação, a sequência de aminoácidos não é alterada e nenhuma ligação peptídica é rompida. Isso demonstra que a atividade biológica de uma proteína não depende apenas da sua estrutura primária, embora essa estrutura primária seja o determinante, né, da configuração espacial dessa proteína. Algumas proteínas desnaturadas, ao serem devolvidas ao seu meio original, elas podem recobrar a sua configuração espacial natural. Porém, na maioria dos casos, nos processos de desnaturação, por altas temperaturas ou por variações extremas de pH, essas mudanças elas se tornam irreversíveis. Por exemplo, a clara do ovo que eu citei agora há pouco, né, que ela se torna sólida quando está sendo cozida, dificilmente ela vai virar líquida quando se resfria. Eu não poderia terminar essa aula sem falar das funções das proteínas, né, que são inúmeras e muito importantes, né? A gente pode citar várias aqui, por exemplo, como a construção de novos tecidos do corpo humano. As proteínas também atuam como transporte de substâncias, né, como por exemplo o oxigênio. Elas atuam no nosso sistema de defesa, né, neutralizando e combatendo vírus, bactérias e outros elementos estranhos aí que entram no nosso corpo. Vale lembrar que os anticorpos são compostos por proteínas, né? Elas agem como catalisadores das reações químicas, né, que ocorrem no organismo dos seres humanos. As enzimas, elas exercem essa função, essa importante função, né? Enzimas é o tema da nossa próxima aula.
Elas estão presentes na composição de vários fluidos produzidos pelo corpo, como por exemplo o leite materno, o esperma, o muco. Elas também estão presentes nos alimentos, né? Quando ingeridas, elas fornecem energia para o nosso corpo. As proteínas estruturais, por exemplo, como a tubulina, elas são responsáveis por dar a resistência e elasticidade aos tecidos. Elas atuam na regulação de hormônios e além também de serem encontradas na membrana plasmática, né? Atuando como receptoras, que assim elas vão emitindo sinais para que a célula possa desempenhar as suas funções vitais. Bom, gente, esse foi um pouquinho de proteínas que eu pude passar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu disse aqui. Aguardo vocês para a próxima aula, que continua no assunto proteínas. Vamos falar das enzimas e assim a gente finaliza esse tópico. E eu aguardo vocês até uma próxima.